Olá, hoje estamos começando mais um episódio do Nardcast, hoje com a doutora Bianca, falando sobre a reforma, né, o novo Código Eleitoral e a atuação feminina na política. Olá, doutora Bianca. Muito obrigada, doutora Cristiane, pelo convite. Como você disse, né, meu nome é Bianca, sou especialista em Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Bom, então vamos lá, um assunto bem polêmico aí, né, que a gente tem 500 modificações, né, doutora, sobre na área de direito eleitoral, regras e tudo mais, e um tema que cada vez tem trazido mais discussão é a participação feminina na política, né? Certo. A gente tem ali algumas regras próprias para atuação feminina na política. Então, se a doutora puder começar explicando para a gente, né, a questão de um contexto histórico, como que a gente chegou, né, nas regras que a gente tem hoje. Claro. Então, a presença, né, do mundo feminino, da participação feminina na política começou lá na década de 30, com o Código de Getúlio Vargas, que foi autorizando, né, a participação tanto ativa quanto passiva nas eleições. Essa iniciativa, né, apesar de ser muito bem-vinda, ela era limitada, porque na época os homens eles eram obrigados a votar, enquanto que as mulheres tinham o voto facultativo. E existiam alguns requisitos assim para as mulheres que não eram requisitos para os homens. Então a participação das mulheres, ainda que iniciada, né, era limitada. Essa participação foi aumentando, né, com o passar do tempo, e lá em 1965 a gente teve finalmente a igualdade entre os gêneros, né, que tornou obrigatório tanto o voto feminino quanto o voto masculino. Então a gente chegou nessa isonomia em 65, mas ainda assim a participação feminina nas campanhas, na política, era muito tímida. Não tinha, né? Era muito raro você ver uma candidata saindo para alguma eleição municipal, enfim, né? E aí, quando a gente chegou na redemocratização do Brasil, quando a gente chegou na Constituição de 88, né? Nós tivemos ali implementado o direito à isonomia entre o homem e a mulher, e os direitos políticos foram realmente bem amplificados, tanto para os homens quanto para as mulheres, garantindo realmente que tem essa igualdade. Embora a Constituição ela tenha, né, essa força e essa defesa para a igualdade de gênero, tanto no eleitoral como em outras questões da vida, né, a gente ainda tinha, assim, poucas mulheres participando da política. E por conta disso, por conta dessa necessidade de incluir as mulheres, fazer com que elas se sintam, né, incentivadas a participar do mundo político, foram criadas em 97 as primeiras cotas de gênero. Então, a gente tem ali, desde 97, previsões legislativas, né, normas que prevêem ali a cota para as candidaturas femininas. Essas cotas, elas foram alteradas, assim, com o passar do tempo. Antes era 20, depois passou para 30. E, atualmente, a gente tem a lei que prevê essa cota de gênero, não específico para mulheres, mas ela determina que as candidaturas têm que ter, no mínimo, 30% de um gênero e 70% de outro gênero. Então, não necessariamente a gente tem 30% de mulheres candidatas. A gente pode ter o contrário, a gente pode ter 30% de homens candidatos e 70% de mulheres candidatas, essa não seja a realidade prática, né? Mas o intuito da lei é fazer com que realmente exista essa igualdade mesmo entre os gêneros, né? Doutora, acho que uma pergunta, né, que as pessoas podem também querer fazer é assim, a gente vê nas propagandas eleitorais, na TV, muitas chamadas dos partidos de, olha, a gente oportuniza, dá espaço para as mulheres e tal. Existe também alguma previsão de tempo para as mulheres fazerem as propagandas dentro dos partidos? Então, o direito eleitoral, ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito esparso. Nós temos várias legislações assim separadas. A gente tem o Código Eleitoral, tem lei das eleições, tem lei das inelegibilidades, tem as resoluções do TSE, e eles todos estão focados, né, nas regras gerais das eleições. Com relação à participação feminina, o tempo de cada candidata,
essa é uma regra que fica estipulada dentro do regimento e da vontade do próprio partido. Porque, na verdade, quem vai definir quem serão os partidos, quem serão os candidatos, são os próprios partidos. E aí a lei não pode determinar forçar esse tipo de coisa, né? O partido ele vai querer escolher candidatos que tenham potencial de ganho. Então, apesar de todo o esforço legislativo de incluir a mulher, enfim, se para o partido não for interessante a pelas exposição, que ele tem ali. Se tiver algum candidato homem, né, que tenha mais probabilidade de ganhar as eleições, principalmente nas eleições proporcionais, né, as mulheres ficam com um tempo reduzido e realmente não existe previsão legal que determine, assim, e que seja observada, a não ser essa questão de inclusão das mulheres nas campanhas. Então, a mulher, hoje, ela tem que ter participação na televisão, ela tem que ter um valor determinado, passado do partido para ela poder fazer a campanha, ela tem que se expor, ela tem que fazer algum tipo de campanha ativa mesmo para ela pedir esses votos, porque não basta só fazer o registro da candidata, é preciso que ela realmente faça, né, exerça essa campanha, porque senão a gente entra num problema muito grave, que daí o TSE ele impõe isso por súmula, a Justiça Eleitoral pode entender que essa campanha, a chapa inteira do partido, né, de todos os vereadores, de todos os candidatos a deputados, enfim, estadual ou federal, ficou prejudicada, ficou viciada por conta dessas campanhas, dessas candidatas laranja, que elas estão registradas formalmente, mas na prática elas não têm tempo de televisão, na prática elas não têm tempo na rádio, elas não fizeram candidatura à campanha na internet, ou folhetos, enfim, não tiveram gasto financeiro também na campanha. Não foi destinado. Isso, exatamente. E daí o que acontece a chapa toda sai, ela fica excluída do pleito. Então, ainda que o candidato homem tenha sido eleito, se houver a identificação de uma candidatura laranja, ele vai perder o mandato dele, por conta desse descumprimento da regra, né, das campanhas eleitorais. Então, é bem grave, e a lei realmente coloca essa sanção grave justamente para incentivar que os partidos invistam nas campanhas femininas, embora não exista uma regra normativa, né, cogente, que determine quantos reais a campanha feminina tem que ter, quanto tempo a mulher tem que ter, uma mulher específica tem que ter na televisão ou na rádio, né? Então, acaba que pode, se houver o descumprimento dessa regra, levar até a anulação da eleição, né? Basicamente isso, né? Isso, o candidato, né, daquele partido, se ele for tiver êxito ali, né, for virar um mandatário, né, se ele ganhou as eleições, ele pode perder o cargo dele, sim. Doutora, e entrando agora nessa questão das cotas de 20% para as mulheres nas casas legislativas, pode explicar um pouquinho para a gente disso? Claro. Então, como eu estava dizendo, né, desde 97 a gente tem essa regra de cotas. Primeiro entendida como as cotas femininas e agora a gente entende como cota de gênero, justamente para não ficar assim preconceituoso contra a mulher, né? Sim. Então a gente tem essa regra e ela atualmente determina que seja 30%. O que o novo código quer fazer? Esse problema de participação feminina é algo que está sendo debatido muito fortemente no Congresso, é algo que sempre vem nas eleições, é um problema para os partidos políticos, então é um tema assim, bem ativo neste âmbito, né? Então, o novo Código Eleitoral, ele propõe que além dessa cota de 30% para as campanhas, para as candidaturas, também seja reservada 20% das cadeiras. E isso é um assunto, assim, não é novo, é um assunto que é frequentemente debatido, mas agora a gente está, assim, vendo ele ter uma expectativa de se tornar realidade mesmo, porque agora a gente está com esse projeto de lei, ele já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está na CCJ do Senado para ser votada, né? Então, ele tem ali o potencial realmente de se tornar realidade, né? Então, como é que funciona? Como é que funcionaria, né, essa cota qual é a diferença da cota de candidatura, que é o que a gente tem hoje, né?
e a cota das cadeiras. A candidatura só força que o partido, quando ele vai fazer o registro dos candidatos, da chapa dele ali de vereador, deputado estadual ou deputado federal, que ele inclua pelo menos 30% de mulheres candidatas. Isso não quer dizer que as mulheres vão ser eleitas, né? Como a gente já conversou antes. Então, é para a participação das campanhas, o que a gente tem atualmente. Essa nova proposta é que seja efetivamente reservado 20% das vagas que não foram preenchidas para as mulheres. Então, vamos pegar um exemplo da Câmara dos Deputados. Atualmente, como é que funcionam as eleições proporcionais? Primeiro, você tem as eleições, né, as eleições acontecem, é encerrada a votação. Você tem o TSE pega o número total das votações, o valor que foi das eleições, vamos dizer, um valor, né, 100 milhões. Só um exemplo, né? Depois dessa votação, eles pegam esse número, que é o quociente eleitoral, e dividem pelo valor, pelo número das cadeiras da Câmara de Deputados. Essa divisão vai resultar na quantidade mínima de votos que o partido tem que ter para poder ter indicação de algum candidato dele. Então, vamos dizer que deu lá 1 milhão de votos. Os partidos que não chegaram a 1 milhão de votos, eles não participam mais eles não têm chance, ainda que um candidato dele tenha feito 900 mil, por exemplo. Então, só esses partidos que têm, assim, efetivamente alcançado esse quociente eleitoral é que vão ter chance de ter a diplomação de algum dos seus candidatos, né? Depois do quociente eleitoral, a gente tem o quociente partidário, que a gente pega, é feita uma nova divisão e aí é definido o valor ali de quantas cadeiras o partido teria direito, né, para colocar ali na Câmara de Deputados, né, para nomear, para ter o mandato ali, para ser diplomado, né. E aí, além disso, né, então são vários filtros que são feitos. Além disso, a gente tem um percentual mínimo de cada candidato nominal. Então, você votou no candidato A, esse candidato A, o partido preencheu o quociente eleitoral, preencheu o quociente partidário, e agora ele tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Se ele não conseguiu isso, ele passa para outras regras, mas, a princípio, ele não conseguiu ser eleito. Depois de todas essas alterações, né, depois de todas essas etapas, chega, às vezes, né, não é raro de acontecer, de não ser preenchidos. Esses requisitos legais, assim, não serem preenchidos pelos partidos, pela votação. E aí a gente tem a sobra de vagas, sobra de cadeiras. E esse percentual das cotas de 20% das cadeiras seria aplicado nessa reserva. Justamente para quê? Porque as eleições, ela tem, assim, a regra do direito eleitoral básica, né? É que a gente tem um Estado democrático e de direito. Então, a gente precisa levar em consideração a vontade da população na votação, mas a gente também precisa levar em consideração a regra do jogo. Então, se a regra não foi observada ou se ela não foi respeitada ali, embora a vontade da população tenha sido de votar naquela determinada pessoa, se a regra não foi preenchida, não tem como eleger aquela pessoa. Então, essa cota, né, essa sugestão, essa proposta legislativa é justamente para tentar equilibrar tanto o preceito básico da democracia, como também para preservar o direito, né, o Estado de Direito, porque aí a gente consegue equilibrar ali esses dois princípios e não tirar, por exemplo, um candidato que foi legitimamente votado, que a população queria mesmo que ele fosse eleito. A gente não pode simplesmente tirar ele e colocar uma mulher em nome do direito à isonomia, né? Sim. Então, essa proposta é feita justamente para tentar fazer com que esses dois preceitos fundamentais, né, sejam observados. Até porque a gente tem, não é só, acredito, né, doutora, mudar
as leis, mas a gente tem que ter toda uma mudança da sociedade mesmo, de ver a mulher ali de uma forma diferente, né? Com mais igualdade, embora a gente fale, a lei prevê igualdade e tudo mais, igualdade de gênero, né? A gente fala todo dia sobre isso, mas na prática tem que ter uma mudança da sociedade mesmo para a gente conseguir implementar essas regras, né? Uma dúvida que eu acho que as pessoas também podem estar, doutora, como que é feita a fiscalização desses cumprimentos? A doutora falou, né, da fiscalização pelo TSE e tal. É feito de ofício já no momento ali que é feita a eleição, ou precisaria de alguma apuração específica, de abrir algum processo específico? Você diz da candidatura laranja, é isso? Se são observadas essas regras quanto às candidaturas femininas. A laranja eu acredito que seja mais por denúncia mesmo, né? Então, é assim, quando a gente vai ter uma campanha eleitoral, os partidos eles têm um prazo específico previsto na resolução do TSE para apresentar todos os seus candidatos. Eles fazem essa apresentação, ela é obrigatória, e aí, a partir deste momento, a Justiça Eleitoral ela libera um edital. E esse edital consta todos os nomes daquelas pessoas que estão ali, que os partidos eles estão lançando como candidatos, e aí os próprios candidatos oponentes, né, os opositores, têm essa questão natural de querer conferir e fiscalizar como é que está o partido contrário, né? Então, essa é uma das formas. Então, o partido A tem uma assessoria minha e o partido B tem a sua assessoria. A minha assessoria vai olhar como é que está o registro de candidatura dos candidatos do partido B. Então, se tiver alguma coisa irregular ali, se não foi vista a questão da cota, se não foi preenchido os 30%, né, eu posso impugnar o seu registro de candidatura. E a mesma coisa você, né? Essa é uma das formas que é a forma, assim, mais corriqueira que acontece, né? Além dessa... Uma coisa que eu acho só, não te cortando, que eu acho interessante do direito eleitoral, não atua, obviamente, né? São áreas muito diferentes, mas eu acho que é a única área do direito que a gente tem prazos em horas, né? Sim. Então, assim, são regras do jogo muito específicas mesmo, né, doutora? São prazos, assim, muito exíguos. Atualmente, assim, para evitar perda de prazo e ter uma consequência muito grave para o candidato, o TSE alterou essa regra de horas e coloca em dia. Então, por exemplo, o menor prazo que tinha era 24 horas. Então, se o juiz determinasse alguma coisa e fosse intimado o candidato 5 horas da tarde, ficava difícil, assim, né? Ou à noite, assim, ficava difícil, porque daí só é publicada a determinação no dia seguinte, e aí o prazo já comeu uma parte dele ali, né? Então, atualmente, assim, os prazos, embora sejam muito curtinhos, eles estão um pouco melhor, porque a gente está contando em dia. Então, até meia-noite do dia seguinte, dá para fazer, né? E o sistema eletrônico, nossa, ajudou bastante, né? Mas eu imagino para os colegas que atuam na área de direito eleitoral, deve ser aquela adrenalina, né? Do cumprimento dos prazos, dessas impugnações e tudo mais. Porque... É muito emocionante. Mas continue, doutora, a explicação. Sem problema. Então, além dessa fiscalização mútua, né, que existe entre os candidatos e os partidos que são concorrentes, o próprio juízo, né, a Justiça Eleitoral, tanto primeiro grau como segundo grau, dependendo da eleição, né, ele vai fazer essa fiscalização. Ele vai analisar os registros e vai ver se as regras básicas foram observadas ou não. Se não for observada, o juiz ele vai dar um tempo para você conseguir regularizar a situação. E se for alguma questão maquiada, por exemplo, a candidatura laranja, isso geralmente a gente só consegue perceber que existiu a candidatura laranja durante a campanha. Porque a gente consegue ver, assim, só quando o partido já recebeu a verba, aí o partido não passou o dinheiro para a mulher candidata, ou quando a mulher candidata não faz nada, não faz nenhum tipo de campanha, não faz um Instagram, não tem vídeo, não faz campanha de rua, não tem tempo em rádio, em televisão. A pessoa, às vezes, nem sequer se vota. A pessoa não recebe nem o próprio voto, sabe? Então, todas essas situações são indícios de que aquela candidatura foi
laranja. E tudo isso é possível de se confirmar, é possível de se verificar, porque são informações públicas. E daí a gente consegue fazer tanto a fiscalização por ofício, que a Justiça Eleitoral realiza muito bem, diga-se de passagem, e também por esses candidatos que são opositores, né? Porque se você vê, e é muito interessante para os outros partidos, porque a sanção realmente é muito grave, né? Se você confere ali que realmente uma candidata era laranja, e isso já acarretou na redução dos 30%, a chapa toda cai. Então, todos os candidatos, independentemente de quantos votos eles receberam, eles não vão poder ser diplomados. Ou, se eles foram diplomados, o mandato é cassado. Então, é muito grave e, assim, tem sido bastante eficiente. Além da manifestação, lógico, a atuação no Ministério Público, né? Que ele também faz essa fiscalização. Eu lembro que nas eleições sempre tem aquelas... funcionários ali que são os fiscais, né? Que ficam ali. Mas eu acho que são para situações mais no dia das eleições mesmo, isso, né? Se tiver alguma irregularidade. Exatamente. Bem legal. E, doutora, entrando um pouquinho sobre o fundo eleitoral e o fundo partidário, você pode explicar um pouquinho pra gente? Claro. O fundo eleitoral, para o pessoal que não conhece, né? Porque é um tema muito específico, sim, né? As eleições, as campanhas, né? Elas são financiadas atualmente principalmente, né, 90% das campanhas são financiadas por orçamento público. Então, a gente tem o fundo partidário e a gente tem o fundo especial de campanha, que é o FEFEC. Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O fundo partidário é um valor mais tímido e o FEFEC é um valor disponibilizado que tem um montante bem considerável e que é disponibilizado só em anos de eleição. Então, esse FEFEC, ele tem regras específicas para a distribuição dessas verbas, né? E uma das regras, assim, para a distribuição, para definir quanto que o partido A vai receber, quanto que o partido B vai receber, é a participação na Câmara dos Deputados. Então, se a gente tem um partido que tem muitos candidatos, muitos deputados, né, na Câmara de Deputados, a Câmara Nacional, né, no Congresso, ele vai receber um valor mais alto. Se a gente tem um partido assim, que tem pouca representatividade, ele vai receber um valor menor. Então, essa é a regra para a distribuição e verificar qual o valor que cada partido vai receber. E a proposta da nova legislação, né, do novo código, é justamente contar o número de votos que as mulheres, indígenas e negros tiveram em dobro. Então, um dos critérios do FEFEC é justamente também contar quantos votos o partido teve. Se o partido teve muito voto, ainda que ele não seja o principal partido representando ali na Câmara, isso vai impactar no valor que ele vai receber do FEFEC. Então, vai ser mais alto, né? Então, atualmente, não existe essa regra. A única questão que a gente tem mesmo é a representatividade e o número de votos. E aí, agora, nesse projeto de lei, para incentivar realmente as campanhas femininas, eles querem agora incluir esse diferencial. Então, quanto mais candidatas mulheres forem eleitas ou tiverem mais votos, isso vai impactar no valor que o partido vai receber. Então, deixa mais, assim, atrativo para o partido lançar candidaturas femininas, indígenas, negras, né? Para que ele tenha mais verba para poder fazer as campanhas. Nossa, bem interessante mesmo. Pensando, né, a longo prazo, aí a questão de dobrar o valor disponível para as campanhas, né? É bastante coisa, né? Assim, tanto o Congresso quanto o TSE, eles estão fazendo um esforço muito grande. Dá para ver, assim, que as propostas legislativas, elas realmente estão tentando incentivar ao máximo que as mulheres participem das eleições. E o TSE nas resoluções também, né? Então, tudo que for, assim, disponível, que for possível de fazer por meio de normativa, né? Acredito que está sendo feito, assim, sabe? Mudanças muito drásticas não acho que é possível, né? Mas eu acho que a gente está caminhando, pelo menos de forma, no quesito de norma, né? Um avanço muito grande. Agora, o que a gente realmente precisa fazer é mudar o pensamento do brasileiro, é mudar essa cultura, né? Incentivar a mulher de outras formas a não ter medo de ser candidata, né?
São tantas coisas assim que a mulher tem que pensar, que o homem não precisa pensar antes de se candidatar, né? Tem a questão dos filhos, com quem que ela vai deixar os filhos, se ela for mãe, né? O pai não vai conseguir porque ele está trabalhando. Com quem que ela vai deixar, né? Além dessa questão de crítica, que é normal, né? Desse debate que tem entre os candidatos, geralmente a mulher, ela é vítima de violência. Então, tem muita humilhação, assim, entre as candidatas, né? Vídeos jocosos que não acontecem com os homens, né? Então, é um ambiente ainda muito hostil para as mulheres. E as mulheres que saem candidatas, nossa, são muito corajosas, assim, e tenho admiração, porque realmente é um ambiente ali que... infelizmente, apesar da legislação, acaba, às vezes, né, trabalhando contra elas. Então, assim, pelo menos com relação à legislação, eu acho que a gente está caminhando para o caminho certo, assim, para o rumo certo. Doutora, só fazendo um parênteses, né, a doutora falando sobre a dificuldade para nós mulheres sermos ouvidas, né, enquanto políticas, eu vejo até mesmo na OAB, por exemplo, que a gente tem um setor de... combate à violência doméstica, à violência de gênero, quanto às advogadas. E assim, eu atuo muitas vezes em casos de família e criminal, e já passei por situações assim, audiências em que todos os demais operadores do direito que estavam ali eram homens, e eu tinha que, diríamos, falar bem mais alto para ser ouvida comparada às outras pessoas. Isso que, assim... Estou numa posição como advogada, né, como um profissional na área do direito, em que a gente espera... Presume, né? Que as pessoas tenham mais consciência quanto à questão de violência de gênero, mas eu vejo que na prática ali a gente já tem uma luta de nós, advogadas, e até da própria instituição da OAB, para coibir esse tipo de comportamento, né, preconceituoso, de violência de gênero, no próprio Poder Judiciário. Sim. Então, eu imagino como seja ainda mais difícil, tratando de um âmbito de política, né, as mulheres conseguirem serem ouvidas, porque na teoria é tudo lindo, né? Igualdade verdade. De gênero e tudo mais, mas, como eu falei, na prática eu já vejo eu como advogada em algumas situações, não todas, né, obviamente, mas vejo um grande avanço, mas eu vejo muitas situações eu como advogada tenho uma dificuldade para me fazer ser ouvida. Sim. E eu imagino, então, uma mulher que esteja ali querendo se candidatar, querendo... né, assumir um papel ativo na sociedade, de própria mudança da sociedade, porque vai ser quem vai sugerir projetos de lei e tudo mais, né? Então, assim, na prática, a gente consegue ver como realmente é uma batalha, essas alterações todas, né? Sim, é verdade. Tem aquele protocolo novo do CNJ, né, da perspectiva de gênero, que eu acho que veio... Sim. Que veio, assim, a calhar, né, que ajuda bastante, que tem que ser observado no Poder Judiciário, enfim. Mas esse protocolo já tem alguns anos, mas ele tomou mais repercussão agora, né? Eu tenho, inclusive, em todas as minhas petições que eu atuo em caso de violência de gênero, eu cito o protocolo, peço para que ele seja utilizado, já tive que pedir, inclusive, em audiência, né, para constar em ata, para outra pessoa ali que estava praticando o crime na própria audiência mesmo, ameaçando e tudo mais, para que ela tivesse adoção desse protocolo, em que o que seria esse protocolo, só explicando, né, para as pessoas. É um protocolo criado pelo CNJ, em que ele dá algumas orientações, né, um protocolo ali a ser seguido pelos magistrados, pelos juízes, pelos demais operadores do direito, mas principalmente pelos juízes ali nos processos, em situações em que a gente verifica questões de violência de gênero, seja, por exemplo, direito de família, qualquer área do direito, né, como que deve ser seguido, né, como que deve o juiz como deve atuar de forma a garantir a proteção da mulher, a proteção ali do gênero, para que não tenha prática de crimes, né. Então, o que eu vejo, assim, eu coloco em todas as minhas petições, quando é o caso, né, desse assunto, de adoção de protocolo, do protocolo de gênero do CNJ. Cito agora, a gente também tem um protocolo de gênero do CNJ sobre... Protocolo do CNJ sobre violências contra criança e adolescente. Né? A gente está tendo outras áreas ali, acho que, se eu não me engano, também quanto a questões raciais. O CNJ lançou também um protocolo. Mas esse eu vejo que cada vez que é citado esse protocolo de gênero do CNJ... ligado como se fosse um alerta naquele processo, sabe? Que bom.
Vejo assim que os juízes já olham com outros olhos. Tudo bem, pode ser que, diríamos, o advogado esteja citando, mas não seja o caso, mas vou analisar com mais atenção. Sim. Então, vejo que na prática, os próprios operadores do direito têm se aperfeiçoado no sentido de saber como atuar, né? Como atuar de uma forma cuidadosa e tal, em situações como essa. Agora, eu imagino que no direito eleitoral seja uma coisa totalmente desafiadora, né? Eu particularmente nunca vi a citação desse protocolo nas disputas, né, eleitorais, em ações eleitorais, ações penais, criminais, né? Quando existe violência de gênero, né? Mas eu acho que é aplicável, né? Ele deve ser considerado, já que é do CNJ, enfim. Então, é um bom ponto. Eu não tinha pensado nisso ainda. Acho que vale a pena até aprofundar. diríamos situações em que a gente tem ali principalmente, né? Eu acho que essa questão das candidaturas laranjas para cumprir esse requisito das cotas femininas ali, né? Das cotas de gênero, se tiver que fazer alguma impugnação nesse sentido, citar esse protocolo seria bem interessante, útil, né? É verdade, eu não tinha pensado nisso. É uma boa ponderação. Bom, doutora, continuando, acho que a gente já entrou aqui na questão, né, da violência política de gênero, né? Então, vamos para algumas perguntas. Tá. Bom, o novo Código Eleitoral resolve o problema da subrepresentação ou só maquia o sistema? Como a gente estava falando, né? Eu acho que a previsão legislativa, ela tem boas intenções. Ela é bem intencionada. Eu acho que ela tem, assim, o intuito, né, de incentivar mesmo as mulheres participarem e incentivar o partido a incluir elas, né? Porque no final das contas, quem vai decidir quem que é o candidato ou não é o próprio partido. Aí a gente entra nas regras internas partidárias, né? Alguns partidos são mais democráticos, todos os filiados votam, outros não, são menos democráticos, aí grupos menores votam, enfim, mas aí a legislação ela não pode entrar nesse quesito. Então, acho que a norma, né, o projeto de lei e o que a gente já tem hoje, ele tenta sanar essa dificuldade. Ele tenta resolver, na medida em que pode tentar resolver, né, essa problemática, né? Mas acho que não é uma questão de maquiar, porque ele não esconde a realidade, mas é uma forma de tentar resolver, né? De tentar auxiliar essa solução, né? Mas realmente a única forma de conseguir resolver essa situação é termos uma escolha muito consciente de quem vai nos representar, né? De ter assim mais conhecimento, cada vez mais conhecimento dos nossos candidatos, da forma como é escolhida, né? Principalmente nas eleições proporcionais, nesse processo que eu falei de quociente eleitoral, quociente partidário, o número mínimo de votos que cada candidato tem que ter, porque daí você consegue ter uma previsibilidade de quem que vai representar, quem que vai estar lá na Câmara dos Deputados, quem que vai estar lá no Senado, né? Então, acho que realmente só com essa educação mais aprofundada, só com essa mudança de cultura que a gente vai conseguir resolver essa situação, mas eu vejo que tá andando, né? Não é na velocidade que eu gostaria de ver, sim, mas é uma velocidade que é possível, né? É realista, enfim. Então, esse podcast, por exemplo, é uma das formas de tentar aumentar a consciência, né, dos eleitores brasileiros. Então, em caminho de formiguinha, a gente vai conseguindo fazer, né? Uma das formas, assim, que eu acho, assim, incrível, que eu tenho, assim, a admiração mesmo, é dos nossos colegas argentinos, que eles conseguiram alcançar a igualdade de gênero no país deles, né? Eles têm um sistema diferente, um pouco diferente do nosso. O nosso, aqui, nas eleições proporcionais, ele passa por uma lista aberta. Então, a gente tem lá, os partidos, eles fazem a lista dos candidatos deles, fazem a eleição, e daí quem é definido, né, quem que vai ser mandatário ou não, é só de acordo com a quantidade de votos que a pessoa recebeu. Lá na Argentina é diferente, a gente tem um sistema de lista fechada. Então, antes de começar as eleições, o partido ele tem que seguir uma ordem sequencial. Então, o voto não é para o candidato, o voto é para o partido.
Então, o que importa é o partido, a ideologia do partido, enfim. Então, você tem lá um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Então, com isso, eles conseguiram, né? Por exemplo, vamos dizer que o partido A conseguiu voto suficiente para colocar 4 candidatos dele na Câmara. E a partir disso, então, ele vai ter 2 homens e 2 mulheres. Então, a pessoa não vota no candidato, ela vota no partido. E essa é uma forma muito interessante, que eu achei incrível, assim, de tentar resolver essa questão de equiparação, né? Da falta de isonomia entre os gêneros. Nossa, bem interessante mesmo. Quem sabe a gente consiga aproveitar alguma coisa, né? Bom, doutora, outra pergunta. Como garantir que os recursos cheguem de fato às mulheres? Então, essa questão, a gente precisa trabalhar em conjunto. As mulheres, elas são ótimas em trabalhar em equipe, né? Então, quando elas estão candidatas, né? Quando elas vão fazer a campanha delas e tal, elas precisam estar muito atentas no próprio partido que elas estão filiadas. Então, se elas percebem, né, que o partido não está fazendo o repasse dessa verba para as mulheres, ou, por exemplo, repassou para uma mulher que tem mais potencial de êxito nas eleições, elas têm que se juntar e têm que confrontar o próprio partido. Elas têm que falar, olha, assim eu não vou conseguir. Esse valor que você me deu é muito baixo, você tem mais dinheiro. O partido, ele tem, principalmente nas eleições federais, né, de deputado, enfim, não de vereador, porque daí realmente o valor vai ficando bem picadinho, assim, né, para cada município. Mas para deputado, a candidata, ela tem que se unir, assim, as candidatas, elas têm que se unir e se contrapor ao partido, caso seja necessário, para que realmente consiga fazer esse repasse, né? Essa é uma das formas. Outra forma, talvez, é se filiar a um partido que seja mais sensível com relação a essa questão. Ou tentar apontar, ou tentar se desfiliar desse partido que não está te atendendo enquanto filiada, né? Então, eu acho que essa exposição, essa denúncia, essa reclamação, ela pode ser muito eficaz, sabe? Muito mais eficaz do que você fazer uma denúncia no Ministério Público, por exemplo. Porque, às vezes, essas questões assim, de escolha e de repasse de verbas, uma vez que é feita o repasse mínimo para aquela candidata, o judiciário não tem como intervir, porque há uma autonomia do próprio partido, sabe? Então, a gente precisa educar os partidos, precisa educar os representantes dos partidos, aqueles que estão no cargo de poder desses partidos, a fazer essa inclusão eficaz, né? Eficiente das mulheres, né? Então, é mais uma luta que as mulheres têm que travar ali dentro do partido. Bom, doutora, o nosso tempo está meio escasso, então eu vou focar nas perguntas. Deixa eu ver. 2 perguntas em que o nosso público fez diretamente. Tá. Não são bem específicas para a questão do voto feminino, mas vou aproveitar aqui o conhecimento da doutora quanto ao direito eleitoral. Tá certo. Bom, a primeira pergunta. Se eu votar nulo ou branco, vou estar favorecendo quem ganha? Essa é uma pergunta muito interessante, que eu acho que as pessoas ficam muito confusas mesmo, né? A diferença do nulo e do branco, ela passa pelo critério de voto válido. Então, para as eleições majoritárias, por exemplo, para presidente, para senador, para governador e prefeito, a diferença não vai impactar. Mas para as eleições proporcionais, essa diferença é muito importante. Por quê? O voto em branco, ele é válido. O voto nulo, ele não é válido, ele não é contabilizado quando a gente vai fazer o quociente eleitoral. Então, por exemplo, a pessoa não sabe em quem votar, não sabe o que ela quer fazer ali nas eleições, mas ela é obrigada a ir, então ela vai e, por uma questão de protesto ou qualquer outra questão que seja, ela vai e vota inválido, vota nulo. Esse voto dela, ela é considerado como o cumprimento da obrigação dela de votar, porque ela foi até lá e votou, mas ele não é contado no total dos votos para fazer o quociente eleitoral. Os chamados votos válidos. Exatamente. O voto em branco, por outro lado, ele é considerado como voto válido. Então, ele entra na soma. E isso pode reverberar na quantidade, no valor ali, pode influenciar realmente no valor do quociente eleitoral. Então, na prática, né, quando você vota em branco, se você tem muitos votos em branco,
esse valor esse voto é contabilizado, e aí quem sai em vantagem são os partidos que realmente, geralmente, já têm mais voto. Então, a gente tem mais ou menos a manutenção daquelas pessoas que já estão no poder, praticamente, né? Os partidos que já são muito conhecidos, os partidos que já têm um tempo de televisão muito maior, que tem disponibilidade de orçamento maior. Então, a gente acaba provocando e auxiliando essa manutenção do poder. Então, não é uma boa ideia, quando você está frustrado com a política, quando você está frustrado com a representatividade na Câmara dos Deputados, você votar nulo ou inválido. O importante é que você realmente vote, apesar de não ser o candidato que você tenha dos sonhos, enfim. É importante que você tenha, assim, escolha pelo menos a ideologia que você quer seguir. O que você quer para o Brasil, qual é o tipo de pensamento que você quer que seja implementado na Câmara dos Deputados, e vote ao menos no partido que você queira, porque é possível fazer isso também. Ainda que você não tenha um candidato, você pode votar no partido. Então, para as pessoas que estão frustradas, né, não têm desesperançosas na política, a minha dica é que não faça isso, porque realmente vai acabar, né, contando, e pode ser que seja eleito um candidato que você é totalmente contrário, né? Você ajuda a manter uma pessoa que você não gostaria que estivesse ali, né? Então, é importante saber essa diferença. Entrando nessa questão, doutora, sobre o voto nulo, eu lembro, né, de já ter visto, até acho que no Código Eleitoral, não sei se ainda está valendo essa regra, não sei se era no Código Eleitoral ou na Constituição, de que se a gente tem mais de 50% dos votos nulos, é obrigada a ser feita uma nova eleição com candidatos totalmente diferentes? Isso. Aí as eleições têm que ser feitas novamente, porque realmente não é possível considerar a manifestação popular, né? Daí a gente tem esse preceito democrático prejudicado, né? Então a gente precisa fazer uma nova eleição para poder ter ali a chancela da população, né? E na escolha dos representantes. E seria dessa forma que eu falei, com todos os candidatos novos ali, não poderiam tentar novamente esses que foram, que mais de 50% da população votou nulo, isso? Isso. Olha, essa regra, ela é mais específica para as candidaturas majoritárias. Para proporcional, eu não tenho certeza se é dessa forma, mas para majoritária é dessa forma. É engraçado, né, imaginar, assim, se chegasse um ponto de ter uma repercussão desse tamanho, assim, nas eleições, né? Nossa, sim, ia ser muito impactante, ainda mais nas nacionais, né? Realmente, ia ser bem... Eu acho que não tem, porque as pessoas não têm tanto conhecimento dessa regra também, né? Pode ser. Porque se juntar todo mundo que se revolta, que vai às ruas em época de eleição, que está insatisfeito e tal, todo mundo votar nulo, né? Sim. É importante saber, né, quais são essas diferenças do branco e do nulo, como é que vai impactar, qual que é o resultado e tal. Essa conscientização da cidadania é muito importante. Bom, doutora, para fechar, uma pergunta que eu achei bem legal aqui, bem interessante. O que fazer juridicamente se você for alvo de fake news nas eleições? As fake news, elas são um tema, assim, que é muito trabalhado na Justiça Eleitoral. Ela é inovadora, assim, no mundo inteiro, assim, a Justiça Eleitoral. Eu tenho muito orgulho disso, de ser brasileira e ter o TSE ali atuante para combater com eficiência as mentiras, assim, que são reverberadas, principalmente na internet, né? Porque tomam uma proporção absurda, né? Então, a gente tem que ter o respeito à regra do jogo. E se a gente não tem o respeito à regra do jogo, a gente tem que criar novas regras para que seja estabelecida o rigor ali que a pessoa cumpra, né? Então, nas campanhas, né, tanto o candidato quanto uma pessoa normal, cidadão, ela está ali protegida pelas regras do direito eleitoral, e ela pode ser muito bem aplicada, com muita eficiência pela Justiça Eleitoral de várias formas. Então, uma das formas é pela assessoria jurídica dos candidatos ou do partido político. Se você está sendo alvo de uma campanha de fake news nas redes sociais, a assessoria jurídica do candidato, ele vai conseguir fazer uma representação eleitoral com pedido liminar, e a Justiça Eleitoral, analisando esse pedido liminar, vai determinar por ofício que a Meta ou o Google retire aquele conteúdo e outros que talvez sejam iguais, assim, né? E daí ela impõe uma multa. Essa atuação da Justiça Eleitoral é muito eficiente porque ela é muito rápida.
E ela tem essa preocupação em dar a resposta rápida. Porque, realmente, na internet, cada minuto, assim, faz diferença, né? Na imagem, na reputação do candidato, né? Então, essa é uma das formas. Outra forma é você denunciando para o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral vai analisar e ele vai fazer um peticionamento para a Justiça Eleitoral para que ele seja retirado. E outra forma que a gente tem é denunciando para a própria Justiça Eleitoral, porque o juiz eleitoral ele tem uma atuação de ofício mais amplificada do que o juiz de direito comum, sabe? Então, ele tem uma atividade assim que é mais ampla mesmo, e que ele consegue atuar como fiscal ali. Então, se ele vê ali como um flagrante, né, dessa irregularidade, ele pode determinar, ainda que ele não seja provocado, a retirada daquele conteúdo. Em alguns casos, por exemplo, quando a fake news é referente ao sistema eleitoral brasileiro, quando a gente tem ali propagandas eleitorais que afetam e tentam violar a questão da urna eletrônica, por exemplo, dizendo mentiras, né, passando do limite da crítica e chegando assim, nesse ponto do ilícito, né, o juiz ele pode, além de determinar a retirada desse conteúdo, ele pode aplicar multa, sem a provocação da parte ou do Ministério Público, por exemplo. Então, ele tem uma atuação assim, que realmente garante à Justiça Eleitoral uma resposta muito rápida. Então, eu acho que não é o suficiente, porque é muito rápido, né? Você faz aqueles anúncios, você paga as campanhas no Facebook, no Instagram, no Google, enfim, e você acaba afetando mesmo a imagem do candidato, né? Mas, assim, a velocidade que a Justiça Eleitoral atua para combater esse tipo de coisa é impressionante, sabe? Eu fico chocada, porque eles são muito rápidos, tanto os juízes como os servidores públicos da Justiça Eleitoral, eles, assim, se esforçam e dá para ver que realmente é um esforço coletivo ali do tribunal, né, da Justiça Eleitoral, para realmente combater o mais rápido possível esse tipo de coisa. Até mesmo a questão do que a gente chama direito de resposta, né? Isso. Essas questões até não sei se seria bem fake news, mas quando tem uma situação em que um candidato fala do outro, é levado essa situação para a Justiça Eleitoral, é verificado que aquela situação não é verdadeira, enfim. Tem o tempo ali, né, doutora, que daí o outro candidato, acho, tem para dar uma resposta publicamente, né? Isso. Além, então, dessa representação para retirada do conteúdo quando é mentira, né? Quando é fake news, a simples questão de você atacar a honra do outro candidato, ainda que seja algo verdadeiro, não sei, por exemplo, eu falar na minha campanha que você é loira, e isso ser algo que para você te afeta, assim, e acaba sendo considerado pelo resto dos eleitores ali como algo negativo, isso já dá a possibilidade de você pedir o direito de resposta no mesmo âmbito. Então, se eu falei na televisão isso, no meu tempo de TV, você vai, você vai usando o meu tempo, dar a resposta, falar, não é bem assim e tal, e tentar ali equilibrar o jogo de novo, sabe? Então, esse é uma das formas também, não necessariamente para fake news, mas para qualquer coisa assim que seja realmente prejudicial, assim, excessivamente, né? a igualdade entre os candidatos. Bom, doutora, muito obrigada pela participação, por compartilhar um pouquinho aqui com a gente o seu conhecimento. Obrigada. Adorei o episódio de hoje. Gostaria que a doutora deixasse pra gente os seus principais contatos, né? Enfim, celular, rede social, e explicasse pra gente se você atua online, presencial, onde fica o seu escritório. Obrigada, doutora Cristiane. Foi um prazer vir aqui. Adorei. Eu não sei se eu falei muito ou se eu falei muito rápido, mas é um conteúdo que eu sou apaixonada mesmo, assim, sabe? Então, agradeço muito pelo espaço. Espero que os seus seguidores gostem do conteúdo tanto quanto eu gostei. E a minha plataforma de divulgação, né? Nós temos o nosso Instagram do escritório, Moura Tatarim Barbosa, é o @mtb_adv, e a gente também tem o nosso site, mtbadvocacia.com.br. O escritório sim. O escritório, nós temos a sede em Curitiba, a gente tem uma filial em Campina Grande do Sul, mas a gente também atua no Brasil todo, graças ao sistema eletrônico, né? do judiciário.
Então tá bom. Muito obrigada, doutora. Obrigada, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Tchau.